Oi pessoal, meu nome é Thalita, para quem não me conhece, e eu tô começando hoje um projeto que eu decidi fazer esse ano, que é um vlog sobre literatura. Não é nenhuma novidade, tem um monte aí, mas eu queria participar também e dar a minha opinião sobre os livros que eu leio. E para começar, eu escolhi um livro que assim é de um autor que é conhecido, eu acho que todo mundo conhece, né? Quem lê bem conhece, que é o Gabriel Garcia Marques. Mas não é 100 anos de solidão. Mas eu quis começar com outro livro que chama Memórias de Minhas Putas Tristes. É um livro muito bom dele, é bem fininho, ó, vocês podem ver que assim não tem muitas páginas. E assim, esse livro ele escreveu em 2004 e foi lançado no mesmo ano na América Latina, né? Ele é um autor colombiano, eu acho que a maioria das pessoas já sabem disso. E aqui no Brasil ele foi lançado em 2005, então não é um livro novo, mas é um livro contemporâneo. É um livro que traz questões que de repente a gente não pensa durante a vida, né? Só quando a gente chega numa idade mais avançada, talvez a gente pense sobre isso. Esse livro foi inspirado em um outro livro, que é esse livro japonês aqui. É um livro de um japonês, claro, né? Yasunari Kawabata, que também é um prêmio Nobel, né? O Gabriel é um prêmio Nobel. E esse livro chama Casa das Belas Adormecidas. Eu resolvi ler esse também para poder fazer esse vídeo e de repente comparar os dois livros, né? São livros que têm a mesma temática, porém eles são muito diferentes. Vamos começar com Memórias de Minhas Putas Tristes, tá? Esse livro aqui conta a história de um senhor. É um livro escrito em primeira pessoa, então foi o próprio personagem que narrou a história pra gente. É um senhor que que no seu aniversário de 90 anos, ele resolve se dar um presente. E é um presente não tão comum assim, então ele resolve ligar na casa de uma cafetina, vamos dizer assim, e encomendar uma noite de amor com uma adolescente virgem. É isso, gente. Ele quer dormir com uma adolescente virgem aos 90 anos de idade. E assim, é muito interessante, porque no primeiro momento a gente pensa o seguinte, nossa, né? Puta, que velho safado, né? Que absurdo, pedofilia, todas as questões que a gente acaba convivendo no dia a dia, a gente vem à tona, assim, nesse momento, né? Você fica com raiva até, você fala, meu, que absurdo. Aí, gente, vamos, né, sair da superfície, né? Vamos sair dessa primeira camada de raiva, continuar lendo e ver onde que o livro vai chegar, porque vale a pena. Vale muito a pena ler esse livro. É uma história muito bonita. É uma história é um livro irônico, sabe? E vamos começar a contar pela história, né? Ele é uma pessoa que foi só a vida inteira. Foi um menino mimado, foi filho único. E assim, ele nunca se entregou ao amor durante toda a sua vida. Então, durante esses 90 anos, ele nunca amou. Todo relacionamento que ele teve, ele conta isso no livro. Todo relacionamento que ele teve, ele fez questão de pagar. Então ele só se relacionou com prostitutas na cabeça dele, mesmo as que não queriam receber, as que tinham se entregado a ele por vontade própria, ele fez questão de pagar. Ele fez questão de alguma maneira de pagar. Ele abusou de uma pessoa que trabalhava na casa dele por muitos anos e ela não quis receber por ter cedido a ele. Então ele aumentou o salário dela para compensar isso, só que ele não parou de fazer, porque daí ele estava pagando, né? Então ele continuava abusando dela. Mas assim, a questão toda do livro que eu vejo é a sexualidade numa idade avançada, onde você já, no caso dos homens, né, principalmente, eles têm que lidar com a impotência. A gente não sabe o nome do personagem, no caso da Memórias de Minhas Putas Tristes, porque todo mundo chama ele de sábio.
Eu achei muito interessante isso, sabe? Eu achei muito irônico, porque como ele pode ser um sábio sem ter amado a vida toda? Né? Será que ele era sábio mesmo? Será que era porque ele era um cronista de jornal, escrevia sobre música clássica, lia muito? Então, será que esse é realmente o sábio? Né? Será que a gente só acredita que sábios são pessoas estudadas? Talvez, né? Então eu acho que é um ponto que o Gabriel expõe, assim, para fazer a gente pensar um pouco sobre isso. É o seguinte, ele consegue a menina virgem para dormir com ele, para dormir. Na verdade, ele queria passar a noite. A intenção dele era ter relações com essa menina. E só que quando ele chega lá no bordel da amiga dele, ele já frequentava esse bordel a vida toda, e tem uma passagem até que ela fala que a moral das pessoas também é uma questão de tempo. Então ele nunca cedeu aos produtos oferecidos que ele considerava imorais, né? Quando ela oferecia a ele, quando ele era mais jovem, ele nunca cedeu. Ele conta que ele não era dado a esse tipo de imoralidade. E ela respondia para ele isso: meu querido, mas a moral é uma questão de tempo. Então ele se sentiu imoral aos 90 anos por estar fazendo isso. Então tem uma certa crítica também. Só que, gente, ele chega lá no bordel e a menina é uma menina que a gente imagina humilde, né? Pelo que ele fala, uma menina pobre. A Rosa fala pra ele, a Rosa é a dona do bordel, tá? Ela fala pra ele que a menina tem que alimentar os irmãos, que a mãe é doente, que ela tem que cuidar da mãe, tem que pôr a mãe pra dormir, que ela tá muito cansada, tadinha. E ele entra no quarto e ela tá dormindo, nua, em cima da cama, dormindo. Gente, aquilo causa nele uma certa estranheza, mas também intimida. O fato das mulheres estarem dormindo nos dois livros intimida o homem. Então o homem, na verdade, ele tenta se provar o tempo todo e ele fica intimidado por uma garota de 14 anos dormindo. E aí o sábio começa a imaginar como seria a vida dessa garota, como seria a voz, sabe? Ele começa a criar uma personagem para ela e começa a se afeiçoar a essa menina dormindo. Então chega um ponto do livro que eu achei tão bonitinho, gente. Ele, no começo, ele dormia nu com ela, mas ele tinha medo de tocá-la e de encostar e ela acordar. E aí ele duvida se ela realmente tá dormindo, se ela tá dando um golpe nele. E aí chega um momento que ele se apaixona de tal forma pela menina que ele acha que ele deve respeito a ela. E ele põe pijama pra dormir. Ele decora o quarto, ele leva quadro, ele leva flor. E ele põe pijaminha, que ele nunca tinha colocado na vida por não ter pra quem tirar. Ele, na minha concepção, é sobre solidão. Ele passou a vida toda sozinho, sabe? A vida toda, né? Sozinho, com medo do amor, com medo de se entregar, com medo de realmente viver. Tanto é que ele fala que ele vai contar a história dele a partir do recomeço de sua vida. O recomeço de sua vida é esse dia em que ele deita do lado dessa moça, dessa menina de 14 anos. Então, tem essa relação da jovialidade dela. E isso é o que ele quer, né? O sábio, a vida toda, ele não se sentiu velho, nem com 90 anos. Ele acha que ele é um garotão. Dentro dele, ele se sente um garotão, apesar do corpo não responder como ele queria. Então, outro ponto do livro também é uma mensagem que ele traz é de esperança, né? Então, ele consegue viver um amor aos 90 anos de idade. Então, assim, é um livro que te traz esperança. E, assim, o que eu entendi é que a partir do momento que ele aceitou o amor na vida dele, que ele aceitou que ele tinha que amar alguém antes de morrer, ele aceitou a velhice também.
É muito bonito, gente, esse livro. Eu acho que se você conseguir se livrar da parte pesada, da parte da menina ser menor de idade, né? Se você conseguir se desvencilhar dessa parte e ler o livro até o fim, com certeza você vai gostar. Ou nem tanta certeza assim, né? Porque eu não conheço todo mundo, mas enfim. Acho que eu gostei. Isso né? É o que eu vim dizer aqui pra vocês. Eu gostei muito. Recomendo a leitura, é muito gostoso, gente. Tem 120 e poucas páginas. Você lê rapidinho e tem um conteúdo bonito. Compensa, vale a pena. É legal, foi o penúltimo livro que ele escreveu na vida e foi realmente bem baseado, vou começar com esse agora, foi bem baseado nesse, A Casa das Belas Adormecidas, do Yasunari. Esse livro aqui é um livro mais denso, gente, é um livro mais pesado um pouco, é um livro que trata a solidão de uma maneira mais triste, né? Mesmo porque, se você for procurar a biografia do autor, a história da vida dele é triste, gente. Ele perdeu muita gente. Ele perdeu os pais muito novo, foi morar com os avós, perdeu os avós, tinha uma irmã, perdeu a irmã. Todo mundo morreu na vida desse cara, sabe? Então, assim, no final da vida, ele se matou, né? E é curioso, assim, quando ele recebeu o prêmio Nobel, ele fez um discurso contra o suicídio. É irônico, né, gente? A vida da gente é irônica. E no final ele acabou se matando. Mas vamos falar do livro, né? Então esse livro fala sobre um velho também, mas assim, não considero tão velho, gente. Ele tem 67 anos. Um senhor chamado Eguchi, que fica sabendo de uma casa onde os velhos podem passar a noite com meninas jovens que são sedadas. Gente, elas dormem o tempo todo. Esse livro é narrado em terceira pessoa, tá? Então o narrador conta pra gente que esses senhores são considerados clientes de confiança. Por que, gente, que eles são de confiança? Porque eles são potentes. Essa história fala principalmente da solidão. Gente, o livro é todo em cima de solidão. O Eguchi, né, ele pensa nas mulheres que ele está dormindo de uma maneira muito bonita. Ele descreve a beleza feminina mesmo, ele descreve o corpo das meninas, ele descreve o cheiro das meninas. É um livro, assim, muito né? Ele trata muito sobre a solidão, sobre a melancolia da velhice. No desfecho do livro, assim, o que passou pra mim, eu fiquei meio assim, ué, né? E aí? Mas o que passou pra mim é realmente a parte da juventude, assim. Os velhos vão nessa casa, né, as pessoas que frequentam essa casa, e ele também mostra isso, na minha opinião, que vai lá buscar juventude, jovialidade, não vai buscar morte. A morte não interessa. Os dois falam disso, de meninas dormindo, homens mais velhos que querem o calor da juventude, que querem ser mais jovens, que querem se sentir mais jovens, que desejam meninas mais novas e não conseguem ter, na verdade, essas meninas. Porque os dois, né, personagens dos livros, eles ficam intimidados por elas. Então, né, eles ficam refletindo sobre a vida e voltando ao passado, né, na melancolia. Esse do Yasunari é mais pesado mesmo, mas acho realmente que é pela história dele. Mas é muito bonito, vale muito a pena ler, gente. E aí, eu lendo A Orelha desse, eu acabei vendo que esse livro também foi baseado numa história de um outro livro, de um outro japonês, que chama O Diário de um Velho Louco. Não sei se alguém já leu. Gente, eu não li esse, não quis comprar, não quis ler. Sabe, eu não quero fazer uma tese sobre a sexualidade numa idade avançada, então eu não li. Então é isso, gente.
comecei hoje esse projeto, resolvi parar para ler na minha vida. Já lia muito antigamente, há um tempinho atrás, e agora voltei a ler de novo. Então, são essas as minhas dicas. Quem gostou, curte o vídeo, deixa um joinha aí pra mim. Se quiser se inscrever no meu canal que começa hoje, é só clicar em inscrever-se. Eu vou deixar um e-mail para contato. E, gente, fica à vontade para comentar. Espero que vocês levem em consideração que por um primeiro vídeo, né? E não fiquem assim tão críticos comigo, né, gente? Vamos incentivar os amigos a continuar falando no YouTube, tá? Então é isso. Até mais, boas leituras e a gente se vê depois.